se você quer levar uma mulher pra cama com consistência e não só aquela sorte aleatória, nível Mega Sena com ascendente em Tinder, então você vai ter que ser melhor do que o homem comum. E quando eu digo homem comum, eu não tô falando de um cara feio, suado e mal vestido não, tá? Eu tô falando de um cara normal, o básico, o arroz com feijão do mercado sexual. Aquele cara que chega com um papinho de "Oi, tudo bem?" e sai com aquele sonoro "Boa noite, tchau". Porque o jogo do sexo casual não é justo. É tipo vestibular de medicina. Tem vaga pra poucos e exigência lá no céu. E olha só, eu falei com um cara que mora numa região onde tem homens saindo pelo ladrão. Tipo um apocalipse zumbi. Só que os zumbis estão todos de camisa polo, perfume barato e tentando puxar assunto com a mesma garota. E olha, quando ele viaja para outro canto do mundo, esse cara transa mais do que artista em bastidor de festival. Mas na cidade dele, nada, niente. Nem aquele "vamos lá em casa ver meu gato". Ele cuida da aparência, não fede, é decente. Mas quando eu fui ver a conversa dele com as garotas, meu Deus, era tipo um tutorial de como ser esquecível. Ele chegava direto, conversava sobre o tempo, filme da Netflix, signo, se achava algum interesse em comum, beleza. Se não, ficava naquele papinho que parecia chat de empresa. Você curte viajar? Ah, que legal. Nossa, é uma montanha-russa de emoções, hein? Mesmo conseguindo isolar a mulher dos amigos dela no rolê, ele não conseguia levar a mina pra casa. Por quê? Porque ela até sentia atração, mas não o suficiente pra pensar: ai, é hoje que eu vou me arrepender amanhã. E aí vem a grande pergunta: o que faltava? Simples, ele não era excepcional. E antes que você pense: ai, então eu tenho que ser o Henry Cavill com doutorado em stand-up. Calma, filho do desespero. Não precisa ser tudo isso. Mas tem que sair da categoria de genérico com testículos. Porque o cara que consegue esse tipo de sucesso com mulher é aquele que é absurdamente bonito, ou absurdamente interessante, ou absurdamente dominante, ou absurdamente envolvente, ou absurdamente bom de cama, só de conversar. Sim, é isso. As mulheres topam uma noite só quando o cara parece estar em outro nível. Tipo assim, ele é muito mais bonito que a média dos caras que ela conhece, ele é muito mais engraçado, muito mais interessante, muito mais dominante. Ou ele faz ela se sentir mais conectada, mais viva, mais molhada do que a média. Ou tudo isso junto naquele combo "meu Deus, o que é isso, Maria Alice?". Então, se você tá naquela categoria mais do mesmo, parabéns! Você é o parágrafo que ela pula. E você vai até conseguir um número de telefone, talvez até marcar um date, mas só se ela estiver entediada e o ex tiver bloqueado ela de novo. Agora, se você vira o cara que causa aquela sensação de "quem que é esse desgraçado maravilhoso que tá falando comigo?", aí sim, meu caro, ela começa a considerar quebrar as próprias regras. Aquelas mesmas regras que dizem nada de transar no primeiro encontro, regras que ela criou depois de um trauma com o Leonardo, que usava uma camisa gola V e sumiu no dia seguinte. Porque aí ela pensa: pera, esse não é um Leonardo qualquer? Agora, vamos aos caminhos pra ser esse cara. E ó, se você já é bonito pra caramba, ótimo, parabéns, vai tomar no seu cu. Mas mesmo assim, não adianta ser bonito e burro. Você ainda vai precisar saber chegar, saber manter a conversa, saber criar tensão, saber escalar, saber fazer ela rir, saber tocar sem ser um babaca tarado. E claro, saber lidar com aquela tal de resistência de última hora. É aquela hora que ela olha pra você e pensa: será que eu sou uma vagabunda? Se você não é bonito, então, meu querido, você vai ter que compensar um pouco. Tipo aquele prato que é feio, mas explode de sabor. Você vai precisar ser muito mais envolvente do que os outros. Vai ter que falar de um jeito que ela pare tudo pra te ouvir. E você vai ter que tocar nela de um jeito que não pareça forçado. Vai ter que mostrar que você não tá ali como mais um, mas como o cara. A minha abordagem favorita é aquele chamado mergulho profundo. Não é papo de autoajuda, não. É mergulhar na conversa com tanta intensidade que a mina esquece que tá num bar e começa a contar o trauma do colégio, a relação cagada com a mãe, os sonhos secretos de ir pra Tailândia, sei lá. E enquanto ela tá nessa, você vai jogando humor sexual, fazendo ela se ver como a tarada da história, que tá correndo atrás, a perseguidora, a caçadora, a dominada que implora por mais conversa. E aí vem o momento mágico. Os amigos dela somem.
Isso mesmo, sumiram, porque eles perceberam que ela tá entregue. Parece que ela quer te dar ali mesmo, no balcão. E você só tá ali perguntando como foi a infância dela e soltando uma piadinha sobre posições sexuais. Outros caras fazem um pouco diferente. Alguns dos nossos veteranos e instrutores, por exemplo, usam o papo sexual desde o início, tratando o sexo como uma recompensa. Já outros seduzem como se fossem poetas eróticos da Espanha. Ele usa direção sexual, aquela técnica onde cada palavra é um gemido antecipado. Tem cara que vai mais na fisicalidade, cada um com a sua droga, mas todos têm uma coisa em comum. São melhores do que os normais, eles são excepcionais. Porque ser normal, meu querido, é pedir pra morrer na praia toda vez. Quando você faz uma sedução direito, daquelas que ela mergulha como se fosse um livro fudido de bom, ela não quer largar, ela não quer ir embora, ela quer cancelar o Uber, ignorar as amigas e viver aquele momento como se fosse o final da porra do Titanic, só que com tesão. Agora, se você for o cara que tem conversa comum, sabe o que ela faz? Ela sai, ela vai embora com as amigas. Ou pior, ela finge que vai no banheiro e nunca mais volta. Porque uma conversa mediana só funciona até aparecer coisa melhor, tipo garçom. Mas uma conversa excepcional, meu amigo, ela se prende, se envolve, quer saber mais, quer te seguir, quer ir embora com você, quer subir na sua cama. E o mais doido de tudo, ela acha que é ela que tomou a iniciativa. Então entenda. Cada pedacinho da sua abordagem pode ser afinado para ser mais envolvente. Desde o oi até o vem cá. Desde o olhar, o tom de voz, o toque. Tudo isso é parte do jogo. Mas nem todo mundo vai responder bem sempre. Às vezes a mina tá na TPM, ou brigou com o ex, ou descobriu que o cachorro morreu. Às vezes você vai errar. Às vezes a química simplesmente não bate. Mas quanto mais você refinar essa porra, mais você vira uma máquina de envolvimento. E a verdade é essa. Se você quer levar pra cama mulheres bonitas, interessantes, que transam com vontade, você tem que ser um homem excepcional. Um porra de homem que não dá pra ignorar. Ou você pode continuar sendo aquele cara legal, com um papinho de aplicativo, que manda bom dia, princesa, pra uma mina que nem lembra do seu nome. A escolha é tua. E aí? Tá vendo aquela gata sair com um cara pior que você? Você sabe por que isso rola? Porque ele sabe como seduzir. E você vai aprender isso agora. Clica no link da descrição e entra no nosso treinamento de sedução antes que tirem do ar.